Essa é a terceira aula do curso de Biogeografia Integrativa e nessa aula o foco principal vai ser os processos que geram os padrões biogeográficos. Da mesma forma como nas aulas anteriores, eu acho interessante que vocês pensem em um processo que possa influenciar padrões de distribuição. Dessa forma, ao longo da aula, vocês vão poder perceber se esse processo está incluído nos processos que eu incluí na aula, ou se na verdade é um outro processo que eu não abordei, ou mesmo se você estava misturando os conceitos de padrões e processos. Então, eu vou começar talvez com um processo muito básico, mas que, de forma geral, ele vai interferir com maior ou menor intensidade nos padrões biogeográficos. Esse processo é o processo relacionado ao nicho das espécies, mas aqui vamos pensar no nicho como uma condição fisiológica das espécies. Ou seja, vamos pensar no nicho como as condições na qual os processos fisiológicos das espécies ocorrem de forma ótima. Assim, podemos pensar, por exemplo, que aqui essa raposa, as condições fisiológicas para que seu organismo funcione bem são com certeza diferentes da desse tucano e da desse camelo, já que aqui nós temos um animal típico de ambientes temperados e árticos, aqui um animal típico da região tropical e aqui um animal bastante adaptado às condições do deserto. Então, a fisiologia desses organismos é diferente, o metabolismo deles é diferente e as condições ótimas para que cada um deles ocorra são diferentes. Então, vamos tentar pensar no nicho como uma condição fisiológica das espécies. Sendo assim, esse diagrama que eu mostrei lá na primeira aula, quando a gente pensa nessa faixa aqui, que é o gradiente ótimo de ocorrência das espécies, o gradiente ambiental ótimo, isso deve ser a faixa na qual a espécie está com as suas reações químicas, fisiológicas em seu ótimo. Por isso, da população apresentar um crescimento máximo. Enquanto nessa zona aqui, onde os organismos são infrequentes devido a determinadas condições ambientais, é provável que os organismos que sobrevivem nessa zona são os indivíduos com algum tipo de pequena variação genética que permite que eles sobrevivam em um local um pouco diferente dos outros. E essa variação dentro da população é muito importante para o processo de evolução. E é claro, existe essa zona onde nenhum organismo desta espécie ocorre, que corresponde às condições na qual nenhum indivíduo da espécie possui capacidade de realizar suas reações químicas, metabólicas, fisiológicas. Assim, quando a gente pensa de novo naquele diagrama do nicho, o nicho fundamental, então, seria justamente essa parte do processo fisiológico das espécies determinado pelas condições ambientais, ou seja, seriam as condições ambientais ideais para que a espécie realize os processos fisiológicos necessários à sua sobrevivência. Essa dimensão do nicho relacionada às interações bióticas seria a parcela do nicho que está ligada à necessidade de interação com outros organismos para obtenção de algum tipo de recurso ou para evitar determinado tipo de competição, que também está ligada à fisiologia do organismo. Essa outra região, que é a região de acessibilidade da espécie,
essa região ela está ligada a um fator intrínseco e um extrínseco da espécie. O fator intrínseco seria a capacidade biológica, fisiológica da espécie de sobreviver, de alcançar, na verdade, determinados locais, ou seja, a capacidade de dispersão da espécie, que é um fator fisiológico, mas também está ligada a fatores extrínsecos. Por quê? Uma espécie pode ter uma determinada capacidade de dispersão, mas se existir uma barreira geográfica que impeça ela de se locomover, ela não vai atingir todos os locais que potencialmente ela atingiria sem essa barreira. Então, esse é um fator extrínseco à fisiologia da espécie. Como nós estamos falando aqui, né, de fatores intrínsecos no geral, com exceção aqui da acessibilidade da espécie, que tem uma parcela de fator extrínseco, esses fatores intrínsecos, como o nicho fundamental, que é puramente fisiológico, esse fator ele pode ser, portanto, já que ele é uma característica fisiológica, ele está presente, ele é determinado pelas características genéticas do organismo, e assim ele pode ser herdado e deve apresentar, ou em alguns casos irá apresentar, algum grau de conservação. Conservação no sentido de que ele tem uma tendência a ser mais similar entre organismos mais aparentados do que entre organismos menos aparentados filogeneticamente. Desse modo, quando a conservação de nicho existe, nós podemos pensar o seguinte: linhagens aqui que apresentam um determinado nicho, ou seja, ocupam determinadas condições, vão estar em um local da ilha. E à medida que essas condições vão mudando na ilha, você vai tendo linhagens diferentes. Assim, é esperado para para o processo de conservação filogenética de nicho um padrão onde a distância filogenética esteja correlacionada em algum grau com a distância do nicho ecológico das espécies, com as condições que a espécie ocupa, já que isso é um fator herdável. É claro que quando esse padrão, né, da conservação de nicho não é observado, nós podemos inferir que outros processos estão determinando esses padrões, como a seleção de nicho. Aqui como exemplo esse trabalho bastante interessante, que mostra como que a conservação filogenética de nicho ela pode ter diferentes causas por meio de diferentes processos. E aqui ele vai falar da hereditariedade, seleção, convergência, coadaptação e uma série de outros processos que estão intimamente ligados ao processo de conservação filogenética de nicho. A conservação filogenética de nicho parece ser uma característica relativamente comum na natureza. Um exemplo, esse estudo empírico aqui mostrou que espécies de plantas em diferentes biomas tendem a estar mais associadas a biomas mais similares. Isso indicaria, então, que espécies, na verdade linhagens não é, de plantas, estariam mais associadas a biomas mais similares, indicando que, na verdade, essas linhagens evoluíram naqueles ambientes e se mantiveram naqueles ambientes, naqueles biomas. E dificilmente ocuparam outros biomas. Nesse caso, a gente pode pensar em alguns exemplos, como plantas típicas de ambientes áridos, como cactáceas, por um exemplo, de ambientes xéricos no geral, que elas vão ser predominantes no ambiente xérico e vão ter um número muito grande de espécies nos ambientes xéricos, enquanto vão ter poucas espécies em ambientes florestais. Então, esse é um interessante exemplo e ele mostra também o quanto que isso está ligado com a distância entre os continentes,
mostrando também que a dispersão, que é um outro processo, também está muito ligada a essa conservação filogenética aqui. Entretanto, em oposição à conservação filogenética, o nicho também pode evoluir ao longo do tempo. E aqui a gente tem um exemplo bem interessante, hipotético, de como que isso pode acontecer. Vamos pensar aqui no nicho dessa espécie e ela ocupa essa nova área aqui por dispersão, ela passa a ocupar essa nova área aqui laranja, que está representada no gráfico e no mapa. Quando ela ocupa essa nova área, depois de algum tempo, ela pode, se ocorre algum evento que elimina as populações que estão nessa área verde, o que vai acontecer é que a frequência genética da população mudou e, portanto, as condições fisiológicas que essa subpopulação suporta são diferentes. Ao longo do tempo, como o nicho dessa subpopulação é diferente, isso é herdado e essa população nova com os novos indivíduos passam a ocupar novas áreas na ilha, que são áreas na qual essas condições ocorrem com mais frequência. Ao longo do tempo isso muda e vai mudando, e vai mudando, e isso mostra que ao longo de algumas gerações aquele nicho original que existia aqui deixou de existir por um evento de extinção, mas a população remanescente ocupou novas áreas e com isso o nicho foi cada vez mais deslocando para condições, aqui no caso, mais secas. Isso é bastante interessante porque isso mostra como que pode acontecer a dinâmica de evolução do nicho ao longo do tempo. Outro processo muito interessante que pode interferir fortemente nas relações ecológicas, nos padrões de distribuição das espécies, são as relações ecológicas. Relações ecológicas podem interferir e vão interferir de diversas formas nos padrões de distribuição. Nós podemos pensar em uma área onde tenha muitos predadores, uma espécie, isso vai dificultar a ocorrência de determinadas espécies. Interações positivas, como polinizadores, muitas vezes vão depender das suas plantas, das plantas que fornecem algum recurso a eles para sobreviver, então isso vai interferir na distribuição desses polinizadores. Mas aqui eu vou pegar o exemplo mais extremo, que é o exemplo da mariposa da Yucca e da Yucca. A relação entre esses dois organismos ela é tão estreita que tem um mecanismo comportamental muitíssimo raro, que só existe um outro exemplo na natureza similar a esse, de polinização praticamente intencional. Lógico que não é intencional, é um comportamento inato, mas na qual a mariposa deposita sistematicamente os ovos no ovário da planta e retira sistematicamente o pólen da planta para levar a uma outra flor. E leva esse pólen exatamente até o estigma da planta. Aqui um pequeno vídeo onde a gente vê a Yucca e aí dá para ver a inflorescência da Yucca. Essa mariposa da Yucca, então, ela vai entrar nas flores da Yucca, como a gente vai ver aí. Elas estão transitando aí nas flores, como dá para ver. E essa mariposa, então, ao localizar uma flor da Yucca, ela penetra nessa flor e coloca seus ovos. Então, ela tenta localizar o ovário da flor para colocar os ovos. Ela pega o pólen dessa flor, como está aparecendo aí. Ela passa em cada estame para poder pegar o pólen. E, logo depois, ela coloca esse pólen no estigma da flor, depositando os ovos na base da flor, como está mostrando aí agora.
Então, ela está depositando os ovos aí na base dos ovários da flor. E logo depois que ela termina de depositar os ovos, ela deposita grãos de pólen em cima do estigma, que é uma região na qual a mariposa não necessariamente teria que tocar para depositar os ovos. Então, o que dá para pensar em relação a isso é que essa mariposa, a distribuição da mariposa, independente das condições ambientais que ela tolere, e a distribuição da yuca, independente das condições ambientais que a yuca tolere, vão interferir menos na sua distribuição, já que essa relação ecológica vai servir como filtro nas duas espécies e as duas vão ocorrer nos mesmos locais. Por outro lado, a seleção natural também pode interferir drasticamente nos padrões de distribuição. Aí o exemplo, né, a seleção, então, muda a frequência genética das populações e, consequentemente, isso acaba levando a alterações nos padrões de distribuição. Isso está relacionado com aquele slide que eu mostrei da frequência do nicho mudando, né, o nicho mudando de uma área para outra, e também está relacionado a uma série de outros fatores que podem ser selecionados. Então a seleção natural vai atuar fortemente nos padrões de distribuição das espécies. Mais uma vez, a estrutura espacial das linhagens, como eu mostrei na aula de padrões, esse primeiro padrão aqui é aquele padrão onde linhagens próximas ocupam áreas próximas. Pode-se inferir a partir desse padrão que a coexistência das espécies, não é, está inversamente relacionada à distância filogenética. Porque espécies com uma menor distância filogenética coexistem mais do que espécies com uma distância filogenética maior. De forma inversa, nós podemos pensar o seguinte: nesse outro exemplo aqui, nós temos que quanto mais próxima filogeneticamente for a espécie, menos ela vai ocorrer, ou seja, ela vai coexistir menos. Então, espécies muito relacionadas filogeneticamente devem estar distantemente distribuídas. Isso aí está ligado a processos ecológicos, tanto o padrão anterior quanto esse, de filtros espaciais, filtros ambientais, na verdade, filtros ambientais e, nesse caso aqui, de exclusão competitiva, que pode gerar isso. Um outro fator importante, como processo que determina os padrões de distribuição, é o contingente espacial da distribuição das espécies. Quando uma espécie se origina, ela se origina em um determinado local. E a tendência dela alcançar ou não outros locais vai depender justamente de onde ela se originou. Então, regiões periféricas à área onde a espécie se originou têm uma probabilidade mais alta da espécie chegar a esses locais com o tempo. Então, o contingente espacial vai estar intimamente ligado à capacidade de dispersão das espécies e também ao tempo pela qual a espécie existe, já que espécies mais antigas vão ter mais chance de chegar a locais mais distantes. Aqui nós podemos ver justamente como que a capacidade de dispersão é variável nos organismos. Aqui morcegos e aves com uma altíssima capacidade de dispersão, aranhas e alguns insetos com uma capacidade relativamente alta, moluscos terrestres se deslocam consideravelmente, apesar
de não terem uma capacidade tão alta em curto espaço de tempo. E dá para ver que existe um padrão também com o tamanho do organismo. Organismos muito grandes tendem a ter uma capacidade de dispersão menor. Agora, juntando essa ideia da capacidade de dispersão com o tempo, que é um outro processo muito importante na distribuição das espécies, vamos pegar como exemplo aqui o que ocorreu na ilha de Krakatoa. A ilha de Krakatoa sofreu uma grande erupção vulcânica em 1883 que destruiu completamente a ilha, não sobrando nenhum organismo na ilha. Muito pouco tempo, poucos anos, menos de um ano na verdade, depois da explosão, já foram observadas aranhas na ilha, mostrando que essas aranhas chegaram a essa ilha por dispersão, já que a ilha é bastante isolada. Um ano depois, você já tinha algumas espécies de samambaias e algumas de angiospermas. 10 anos depois, já existiam coqueiros, casuarinas, canas e orquídeas. Mais algum tempo depois, você já tem várias espécies de aves e outros animais. Mais tarde, você já chega a ter 47 vertebrados, entre eles lagartos, aves, morcegos e 2 espécies de ratos. E, hoje em dia, cerca de 70 espécies de vertebrados. Isso é muito interessante porque isso mostra como que o tempo é um fator muito importante, já que quanto mais o tempo passa, maior a chance de que um evento ao acaso leve propagos ou indivíduos de uma espécie até um determinado local. Aqui nós podemos ver a ilha de Krakatoa numa foto de 1919 e ela em 1989. Dá para ver a grande mudança num espaço de tempo muito curto. E, nesse caso, os únicos fatores que determinaram essa mudança são a dispersão, seja ao acaso, seja pela capacidade de dispersão intrínseca dos organismos, e o tempo, já que organismos maiores tendem a demorar mais tempo para chegar nessas ilhas isoladas. Ligado a isso, nós podemos pensar também que o tempo tem uma interferência grande relacionada às mudanças ambientais que ocorrem ao longo do tempo, agora numa escala de tempo muito maior. Esse pequeno vídeo vai mostrar um pouco de como que um local pode mudar ao longo de alguns milhares de anos. Expansão e retração de glaciares que ocorreram com grande frequência durante o Pleistoceno, oscilação do nível do mar, tudo isso, aliado a mudanças climáticas, altera drasticamente as paisagens ao longo do tempo. E como está dando para ver aí, esses diversos ciclos de avanço de geleiras, aumento do nível do mar e variações climáticas, tudo isso altera os padrões de distribuição das espécies. Por isso, esses processos, qualquer padrão de distribuição relacionado a processos muito antigos, vão ter grandes ruídos graças a esses inúmeros acontecimentos de mudanças climáticas, de alteração no curso de rios, alteração no nível do mar. Tudo isso vai modificar a distribuição dos organismos. E com isso, o padrão que a gente enxerga atualmente de distribuição dos organismos é, na verdade, fruto de múltiplos processos que ocorreram múltiplas vezes ao longo do tempo. Por isso, muitas vezes é tão difícil determinar quais são os processos que determinaram de fato os padrões, já que esses processos, na verdade, são uma combinação de todos esses processos que eu falei, do nicho fisiológico da espécie, de eventos de vicariância, de eventos de grandes extinções, de alterações climáticas, da capacidade de dispersão dos organismos. Todos esses processos e dispersão aleatória também vão interferir fortemente nos padrões de distribuição.
E junto com essa ideia de que o clima muda, a gente tem que mencionar uma das teorias relacionadas a isso, que é a teoria dos refúgios da Amazônia para aves amazônicas. Essa teoria, ela diz que durante o Pleistoceno, com as grandes oscilações climáticas que ocorreram durante o Pleistoceno, a floresta amazônica provavelmente, segundo essa teoria, teria se retraído, formando pequenas ilhas de vegetação que seriam os grandes refúgios da floresta amazônica. Esses refúgios, então, abrigariam as remanescentes de populações florestais nesses locais, e quando a era do gelo passasse, a floresta se expandiria e essas populações se expandiriam junto, gerando eventos de especiação por isolamento nesses refúgios durante o período glacial. Essa teoria ela é bastante interessante e, em parte, pode explicar alguns dos padrões de distribuição de algumas espécies. Entretanto, alguns estudos empíricos demonstraram que talvez isso não tenha acontecido exatamente dessa forma e que talvez não tenham se formado tantas ilhas de vegetação assim, e que boa parte da Amazônia talvez não tenha se retraído tanto durante a era glacial como se imaginava. Então essa teoria ela é interessante, porém ela não explica todos os padrões de distribuição da Amazônia. A exemplo disso, um trabalho recente com dados filogenéticos de diversas espécies de aves da Amazônia demonstrou que um dos fatores que está muito relacionado aos padrões de distribuição de aves na Amazônia é justamente o tempo, já que a diversificação dos clados e a distribuição deles está mais associada a ao tempo de origem desses clados do que a outras coisas. Por quê? Se um clado é muito antigo, ele tem tempo de se dispersar para várias regiões. E dessa forma, vários eventos de especiação podem ter ocorrido. Então, essa é uma ideia bastante interessante, levar em consideração o tempo como um fator. E um fator totalmente ao acaso, mas que pode e interfere drasticamente nos padrões de distribuição, são as extinções. Esse vídeo mostra aí de forma bem acelerada as grandes extinções que ocorreram na Terra. Aí dá para ver, né, alguns choques de alguns vulcões, choques de meteoros, que levaram a grandes extinções em massa. E todas essas extinções, logicamente, modificaram muito os padrões de distribuição das espécies. Então, em termos de processo, de uma forma muito resumida, o que nós vimos aqui foram processos ligados à fisiologia, ou seja, ao nicho das espécies, a conservação filogenética de nicho como um processo que pode interferir nos padrões de distribuição das espécies, as relações ecológicas, a seleção natural, o contingente espacial, ou seja, onde a espécie se originou, isso vai determinar muito os padrões de distribuição, as mudanças ambientais, tanto a estabilidade quanto a instabilidade, capacidade de dispersão, efeitos do acaso, como extinções locais, o tempo, que é um fator fundamental, e a extinção. Todos esses fatores vão interferir em maior ou menor escala nos padrões de distribuição. Então, todos esses processos estão interferindo e determinando os padrões de distribuição. A grande pergunta na maioria dos estudos é: qual desses processos predominou como principal fator para explicar a distribuição de um determinado táxon, de uma determinada linhagem, ou de um determinado padrão, como de beta-diversidade ou riqueza em espécies?